Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá! Hoje nós vamos falar sobre ciência, propósito e valor. Vamos falar sobre um prêmio ganho nacionalmente para fazer o treinamento de educadores físicos na área de oncologia. E eu tenho um prazer enorme de ter aqui hoje conosco o ganhador do prêmio FIP da SBOC de 2025, Dr. Leonardo Silva, oncologista do Grupo Sonhe e do CAISM Unicamp. Assim como está aqui comigo também Miguel Conceição, educador físico, pesquisador também do CAISM Unicamp. Sejam muito bem-vindos, Leonardo e Miguel. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Obrigado, Miguel, por estar junto nesse projeto. Obrigado pelo convite, obrigado a oportunidade de estar aqui. Parabéns, Léo, parabéns, Renata, pelo prêmio. Eu acho que vai ser um passo muito importante para a área, para a gente formar esses profissionais para trabalhar com essa população que é tão especial. Com certeza. Léo, fala um pouquinho para a gente o que foi o prêmio FIP. O prêmio FIP é um prêmio que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica criou justamente para fomentar projetos de pesquisa, né? Então, são projetos que visam levar e a proposta desse ano era justamente trabalhar a questão de equidade, de acesso em contextos de inovação, né, a serviço dessa equidade de acesso. E eles premiam todos os anos pelo menos três pessoas, 3 pesquisadores. A gente submete esse projeto, ele é avaliado por uma equipe, por uma comissão da SBOC. E esse ano a gente foi contemplado com um desses prêmios, com esse projeto voltado para a capacitação de educadores físicos em todo o Brasil, para que eles possam ter uma atenção especial ao paciente oncológico. Perfeito, Léo. Miguel, durante a sua formação acadêmica, né, lá na faculdade, o profissional de educação física, ele tem esse preparo para cuidar do paciente oncológico? Isso é uma ótima pergunta, Renato, porque a gente, para ser pragmático, não tem. Algumas universidades elas têm uma disciplina que trata de pacientes com algumas necessidades especiais, tá? Mas, especificamente, paciente oncológico, eu nunca vi nenhum currículo que tenha isso. Então, acho que esse curso ele vem para completar a formação do profissional, né, em uma das áreas de trabalho que tem mais demanda no mercado hoje em dia. Então, acho que vai ser um passo, de novo, muito importante para a área. Nossa população está envelhecendo, né? E a relação direta com o envelhecimento e o câncer é assim, fundamental. E falar de exercício físico, a gente pode falar desde a prevenção, até durante o tratamento e após o tratamento. Como que vai ser essa abordagem do programa, do curso, para esses educadores físicos, Leonardo? Você falou muito bem, Renata. A questão do envelhecimento da população, questões relacionadas aos hábitos de vida, isso obviamente tem tido um impacto, e o que a gente observa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, uma tendência de um aumento de incidência de tumores, de diferentes tipos, né? Seja mama, cólon, entre outros. E, por outro lado, a gente sabe que a prática de exercício físico hoje, a gente tem um acúmulo muito grande de evidências que trazem justamente, de forma muito clara e objetiva, que a prática regular de exercício físico tem impacto na prevenção. Então, eu consigo evitar o desenvolvimento de um câncer, né? Eu consigo, se eu já tive um diagnóstico de câncer, estou em tratamento, a prática de atividade física durante esse tratamento, ela facilita essa jornada, porque eu tenho uma redução de efeitos colaterais e uma melhor aderência ao tratamento, e o impacto no pós-tratamento, num período que a gente chama hoje de sobrevivência, ou em inglês survivorship, é fundamental, porque a gente sabe também, e a gente teve um estudo recentemente apresentado no Congresso americano, que foi um estudo muito celebrado, porque eu acho que culminou ali evidências que a gente já vinha acumulando, mas que de repente a gente teve um estudo extremamente bem conduzido, randomizado, com todos os critérios metodológicos, né, que precisam ser atendidos, e o que a gente conseguiu ver foi um impacto do exercício físico para os pacientes com câncer de intestino, de cólon,
pós-tratamento, de uma redução de forma tão significativa, não só em termos de recidiva da doença, como também de risco de mortalidade, que talvez a magnitude tenha chamado muito a atenção, porque talvez a gente esperava que era positivo, mas a gente não sabia que a gente ia chegar a tanto benefício com uma estratégia de exercício físico praticado de forma regular. Então, durante toda essa jornada, seja prevenção, durante o tratamento ou no período pós-tratamento, o impacto é muito benéfico, né? E muito baseado nisso e na nossa prática diária, no cuidado com os pacientes, a gente pensou justamente nisso, né? Existe uma lacuna de conhecimento, como o Miguel acabou de colocar, e existe também uma dificuldade de acesso. A gente sabe que mesmo nos grandes centros, o acesso a um programa de exercício físico estruturado, né, voltado para atender às necessidades específicas da população oncológica, já é difícil. Imagina fora dos grandes centros, né? E eu acho que talvez, assim, entendo que muitos desses profissionais, talvez eles não se sintam tão seguros ou precisem realmente de buscar esse conhecimento, buscar esse refinamento do cuidado para poder, talvez, eventualmente, desenvolver projetos locais, desenvolver o seu trabalho e a gente poder até impactar pessoas em locais muito mais distantes, né? Por isso que a gente está falando de equidade, né, Léo? A gente está falando dessa área. Porque, na verdade, né, Miguel, quando a gente pensa no educador físico, claro que ele tem que ter o carisma, tem que conseguir envolver a pessoa para que ela tenha uma adesão melhor, né, no dia a dia ao tratamento, mas a gente está falando de ciência, né? Exatamente. E o quanto que de ciência a gente tem que mostrar, né? Eu vi que o programa vai ser em módulos, vai ser online, o que vai dar acesso a um número maior de profissionais. Eu acho que isso é importante, a gente vai atingir o Brasil inteiro. Mas com relação à educação física, né? Ao educador físico, o que você acha que vai ser importante ser abordado nesses módulos para poder ter um profissional mais qualificado? Eu vou pegar um gancho aqui na fala do Leonardo, que tanto o paciente quanto a equipe multidisciplinar que lida com esse paciente e o próprio profissional que vai lidar com esse paciente em termos de exercício físico, ele precisa ter uma segurança, né? Então, é um triângulo aqui que todo mundo precisa confiar em todo mundo, né? E como eu falei anteriormente, a gente não tem uma formação na graduação para lidar com isso. Então, o curso ele vai abranger, baseado em evidência, né? Aplicar o exercício físico de maneira que seja eficiente e seguro para esses pacientes, né? E aí a gente consegue, com isso, melhorar a comunicação, a segurança, que eu acho que é o elo que falta, né, entre o profissional da educação física e o paciente, o profissional da educação física e a equipe multidisciplinar, né, para que um confie no outro, né? E aí que o exercício, a partir disso, faça parte do tratamento com o paciente, né? Então, é uma complementação com a formação, né? No curso, a gente vai ter profissionais que trabalham com ciência, que trabalham diretamente com exercício físico aplicado para esses pacientes, né? E sempre demonstrando evidências das mais robustas possíveis que isso funciona e é seguro. Perfeito. Leonardo, como que vai funcionar a estrutura? O que é esse nível bronze? Como que você poderia já falar um pouquinho aqui para a gente? Perfeito, Renata. Essa primeira fase, né, a gente chamou de nível bronze, né? O foco principal para os participantes nesse momento é justamente de capacitação, né? Então, a gente vai levar um conhecimento teórico, prático, né? Então, bases da oncologia, sobre tipos de tratamento oncológico, informações sobre processo de desenvolvimento de câncer, de onde vem, para onde vai, quais são os possíveis tratamentos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, entre outros. E, posteriormente a essa fase inicial, a gente tem, então, os módulos, né, que vão abordar questões mais práticas, teórico-práticas, a respeito realmente da prática do exercício físico e como isso deve ser avaliado e prescrito para essa população, né? Então, essa é a primeira fase do projeto. A gente precisa capacitar esses educadores físicos inicialmente
e fornecer para eles ferramentas para que nas fases subsequentes, né, que a gente vai ter o nível prata e o nível ouro posteriormente, a gente consiga que esses educadores físicos de posse, né, desse conhecimento, dessas ferramentas, eles possam desenvolver atividades no seu nível local, onde eles vivem, né, e possam começar a impactar a vida dessas pessoas, a vida desses pacientes, e no futuro, na última fase, eles serão multiplicadores. Então, além de eles conseguirem, né, exercer essa atividade, fazer programas e atender os seus pacientes, eles vão poder, então, ser novos agentes que vão levar esse conhecimento, então, para outros educadores físicos. Então, realmente é um crescimento exponencial e a gente espera que, com isso, a gente consiga atingir o Brasil todo. Excelente. Online, 4 módulos no início. Vamos começar com o nível bronze até passar pelo prata, chegar no ouro, onde vamos preparar pessoas para treinarem outras pessoas. Ou seja, é um projeto robusto, onde que a gente quer levar para a população, de uma maneira geral, que a atividade física ela é uma maneira de prevenir o câncer, e para o paciente segurança. Eu acho que eu gostei da sua fala, Miguel, quando você fala de segurança. Porque, às vezes, o paciente tem medo e o próprio educador físico que não tem a informação também tem medo. Como quebrar essa barreira do medo? Porque essa relação é muito específica, né? Assim como o Leonardo falou, cada paciente é único, né? Então, ele vai fazer, dependendo do tipo de câncer que ele tenha, cirurgia em um determinado lugar, a recuperação é de uma determinada forma. Se o paciente está em tratamento, a abordagem com exercício é uma. Se ele não está, se ele está em pós-tratamento, a abordagem é outra, né? E tudo isso implica em saber prescrever o exercício de acordo com a situação em que ele está, né? Então, por isso que a questão da segurança é muito importante, né? E a gente hoje tem evidências para mostrar e maneiras técnicas de fazer o trato com esse paciente, que a gente vai trazer para ele um benefício do exercício físico com segurança. Então, essa é a tônica do curso também. Perfeito. E quem são as pessoas elegíveis a fazer o curso, doutor Leonardo? Bom, a gente vai, a princípio, oferecer 50 vagas, né, nesse primeiro momento, no módulo bronze, para educadores físicos que tenham registro ativo, né, na sociedade de classe. E essas pessoas elas vão ser selecionadas com base na ficha de inscrição, currículo e outros quesitos que a gente vai precisar avaliar. E a ideia é o seguinte: essas 50 vagas elas vão ser distribuídas de forma equivalente em todas as regiões do Brasil. Então, nós temos X vagas reservadas para cada região. O nosso intuito é que a gente tenha pelo menos um educador físico de cada unidade da federação, né, de cada estado, e a gente pretende, está no projeto que a gente vai priorizar pelo menos metade das vagas, né, pelo menos 25 pessoas que atuem fora dos grandes centros, porque a ideia é justamente ter essa capilaridade e não ficar restrito, né? Assim, a gente poderia eventualmente pensar, eu vou criar um centro especializado regional de prescrição de exercício físico para paciente com câncer, mas eu não quero isso. Eu quero levar isso para as outras pessoas. E se a gente fala em equidade, se a gente fala em acesso, isso é fundamental. E existem alguns critérios, por exemplo, a gente pretende priorizar pessoas, inclusive, que já tenham algum vínculo e que já tenham algum trabalho sendo desenvolvido também junto ao Sistema Único de Saúde. Então, a gente quer tentar fazer com que esse programa também seja, tenha como característica uma equidade, o acesso, e que o acesso seja amplo realmente para todas as pessoas, né? É muito mais que um curso, é um movimento, Sim. né? É um movimento que acho que vai transformar também o papel até do educador físico, né? Porque você está dando uma ferramenta para aquele educador técnico e científica para que ele tenha uma voz mais aceita, mais discutida, para ele possa discutir com os médicos, com a equipe exatamente. Multi. Você acha que faz sentido isso? Faz todo sentido. E eu acho que mais do que fazer sentido é necessário, né? Essa troca de informações que tem com a equipe médica, com o paciente, é determinante para trazer um benefício para todo mundo. E só um comentário em relação a essa
abrangência do curso, né, para todos os estados do Brasil, essa capilarização que a gente está falando, é extremamente importante porque cada estado vai ter uma particularidade, né, a incidência de câncer é diferente por estado, né, então o curso que abrange os protocolos de exercício físico para todos os diferentes tipos de câncer vai ser importante em todas essas regiões, né? Então, sendo extremamente específico também e ajudando cada uma dessas regiões. Então, acho que esse é um ponto bem forte do projeto. Teremos um desafio, Sim. Mas se fosse fácil, não era para vocês, né? Exatamente. Não. E eu acho que trazendo um pouco do que o Miguel falou, é justamente isso. Eu acho que essas particularidades regionais, né, e à medida que a gente tiver a seleção dos candidatos, né, eu acho que reunir, a gente pretende fazer isso, né, no projeto, que essas pessoas que são de regiões próximas, né, que eles tenham uma interação justamente para discutir essas particularidades. Olha, aqui isso funciona, aqui isso não funciona, como que eu vou chegar nessas pessoas? Porque não existe uma fórmula de bolo, né? E eu acho que é muito importante isso, né? Assim, a gente muda o enfoque, né? A visão de educação, do educador físico e da atividade física de um papel muito periférico, mas traz o exercício físico de forma estruturada para um papel central, né, no cuidado do paciente oncológico. E isso realmente, eu acho que é uma mudança muito grande de paradigma, né? A gente está vendo um movimento bem interessante hoje em dia com as corridas, né? Coisa que a gente não via muito no passado, né? Mas cada vez mais gente se envolvendo, querendo ter uma vida saudável, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, né? Mas se elas viverem mais, com mais qualidade, né? Eu acho que isso é fundamental. E se a gente pode proporcionar qualificação profissional para que eles também sejam uma válvula de divulgação sobre ciência, sobre prevenção de câncer, eu acho que isso vai ser lindo, né? Vai ser muito importante para o Brasil inteiro, né? Nosso país é gigante, né? Sim. Atingir todo mundo é um desafio, mas vamos tentar, né? Eu acho que é um começo, né? E o exercício físico é uma das únicas ferramentas que pode te dar um envelhecimento com autonomia, né? Então, como ele previne o câncer, e além de prevenir, se porventura a pessoa desenvolver câncer, ele é uma ferramenta de tratar, né? O Léo comentou sobre um estudo que foi publicado na New England, e o resultado ele é muito importante, né? Ele muda em 40%, diminui em 40% a mortalidade das pessoas que já tiveram câncer e passaram pelo tratamento. Então, a gente é necessário ter o exercício físico como forma de tratamento. E a gente não está falando de um único tipo de câncer, né? Não. São vários tipos de câncer que podem ser impactados positivamente com o exercício físico. Vamos chegar, assim, aos nossos minutos finais, mas tem umas partes importantes para quem está nos ouvindo, né? O educador físico que está nos ouvindo vai ter certificado? Como vai funcionar esse selo bronze? O que você já pode dizer um pouquinho para a gente sobre esse assunto, doutor Leonardo? Muito importante, Renata. Então, o projeto ele vai ser desenvolvido, né, sob a chancela da Fundação Roberto Rocha Brito, aqui de Campinas. Todos os participantes que completarem, né, essa primeira fase, eles vão receber um certificado com essa chancela. É um projeto em parceria, como eu falei, com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é quem traz, né, justamente esse patrocínio, vamos dizer, esse apoio, né, e que não é só financeiro, só institucional, né? Eu acho que é importante falar isso, que isso traz uma credibilidade muito grande, traz visibilidade, dá força para esse projeto. Eu acho que isso é fundamental. E o selo, os participantes, né, que concluírem essa fase bronze, eles vão receber um selo de profissional amigo do paciente oncológico, né? Que é um profissional que vai ter justamente, vamos pensar assim, um papel de um embaixador, né? Ele vai ser o nosso porta-voz e aonde ele estiver, ele vai ser uma referência no cuidado desse paciente. Perfeito. Foi uma alegria enorme conversar com vocês. É um projeto que ele ainda está embrionário, né? Mas que já vai sair do papel agora em 2026. Logo. Queria que vocês falassem um pouco, desse um recado. Miguel, você desse um recado para os seus colegas educadores físicos a respeito desse curso. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, em nome de toda a classe dos profissionais de educação física, por essa oportunidade. Por quê? Esse é um
um curso que vai proporcionar uma autonomia para trabalhar com esse paciente, né? E é uma população muito carente desse tipo de atendimento. Então, fica o meu conselho para todos os amigos profissionais para participarem e fazerem parte desse movimento que vai ser muito importante para toda a área oncológica e principalmente para o nosso bem maior, que é o cuidado com o paciente. Perfeito. Doutor Leonardo, você já pode dar um spoiler para a gente de cronograma? Já dá para falar alguma coisa assim, para poder as pessoas que estão nos ouvindo, né, poder se prepararem, né, para esse processo? Claro. A gente ainda não tem uma data exata para início do projeto, mas a nossa perspectiva, a nossa expectativa é que a gente comece realmente a seleção dos candidatos já no primeiro semestre de 2026, provavelmente a partir do segundo trimestre, né? A gente tem um período aí de planejamento, de toda a parte de documentação e organização, mas eu acredito que ali no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre de 2026, a gente vai começar a fazer essa seleção, a divulgação, então fiquem atentos, tá? Vamos tentar divulgar isso amplamente, com o apoio da sociedade, com o apoio de todos os nossos colegas, e convido a todos os colegas educadores físicos para fazerem parte desse projeto com a gente. Muito obrigada, doutor Leonardo. Muito obrigada, Miguel. Parabéns por esse prêmio, por essa conquista. Cuidar de quem cuida, né? Treinar as pessoas para que elas possam, além do acolhimento, também oferecer ciência, vamos dizer assim, né? Ele vai ser extremamente positivo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E que em breve teremos os níveis prata e o nível ouro acontecendo também. Mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes que nos assistiram nesse episódio especial que foi falado muito sobre a importância da atividade física para os pacientes oncológicos. Sigam o Grupo Sonhe, que a gente vai trazer cada vez mais informações relevantes para vocês. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.